Olá, sim, você que se diz cristão, porém que não acredita em reencarnação. Prepare-se, pois neste vídeo você entenderá que o Espírito de Deus tem reencarnado desde o princípio da fundação do mundo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, um único Espírito, se desdobrando através de todos. E veja bem exatamente quem é este Espírito. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, disse o apóstolo Paulo: o Senhor é o Espírito. O Senhor é este único Espírito. Há um só Espírito, se desdobrando através de todos. Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. E então o corpo é criado. O corpo humano é apenas a manifestação visível deste Espírito de Deus. Porém, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o corpo volta ao pó, tal como era. Porém, este Espírito retorna a Deus. Mas Deus torna a enviar novamente este mesmo Espírito. Então, outro corpo é criado, e assim Deus renova a face da terra. É sempre o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que dá origem a um novo corpo. Tem sido assim desde o princípio da fundação do mundo. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse o Senhor Deus: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Espírito que está no homem é justamente o próprio Deus. Então podemos entender perfeitamente que se há um só Espírito, e este Espírito é a sua vida, podemos entender perfeitamente que você já estava presente desde o princípio da fundação do mundo. Você não compreendeu? Se o Espírito de Deus é a sua vida, por acaso você já não estava vivo desde o princípio da criação? Pois a vida, que é o Espírito que está em você, já estava em Adão. A sua vida, que é o Espírito, se encontrava em Moisés, se encontrava sobre a vida dos profetas, sobre todos os cidadãos da terra. Sim, é sempre a mesma vida. Isso significa que você já viveu através de todos os corpos humanos, pois estamos falando do Espírito, pois o seu Espírito é o Espírito de Deus, que é a vida de todos os seres viventes. Então, se é o Espírito que tem reencarnado desde o princípio da fundação do mundo, podemos entender perfeitamente que você já existia mesmo antes da fundação do mundo, pois o Espírito de Deus é o próprio Deus. Não há como negar, meu querido amigo. Prova disto que no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Há um só Espírito, uma única vida. Esta vida é o próprio Deus, que é o próprio Espírito que tem se desdobrado através de todos. Uma única consciência espiritual, que tem dado a origem a todos os seres viventes. E se este Espírito é a sua vida, quem na essência você é, senão o próprio Deus, dormindo na carne? Desperta, meu querido amigo. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse o apóstolo Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se a sua vida é o próprio Cristo, não seria porventura você o próprio Cristo dormindo na carne? Pense, raciocine. Se Cristo é a sua vida, quem na essência você é, senão o próprio Cristo tendo uma experiência inconsciente através do corpo? Veja, meu amigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, disse Paulo: apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito. Por quê? Simplesmente porque o mesmo espírito que estava em Paulo era o mesmo espírito que estava em todos os seres humanos. Então, espiritualmente, Paulo estava presente em todos os lugares simultaneamente. Pois é o mesmo Espírito, repito, livro de Efésios capítulo 4, versículo 4, há um só Espírito, o Espírito de Deus, agindo através do corpo. É exatamente por isso que no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 26, está escrito: no entanto, Eliseu lhe disse: porventura não fui contigo em espírito? Sim, meu amigo.
Eliseu estava presente junto com seu amigo, através do Espírito, não porque o Espírito de Eliseu estava acompanhando o seu conservo, muito pelo contrário, mas o Espírito que estava em Eliseu era o mesmo Espírito que estava em todos os seres humanos. É exatamente por isso que os profetas sabiam acerca de tudo, pois há um só Espírito. Se você já despertou do Espírito, você está consciente através de todos os seres humanos simultaneamente, pois o Espírito é um só. Por isso que no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, diz: um dos seus servos disse: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo o que você o diz em secreto, simplesmente porque o rei estava suspeitando de conspiração, porque absolutamente o rei de Israel sabia tudo o que estava acontecendo através de uma terra distante. Como isso seria possível? Simples, porque Eliseu estava vendo tudo o que estava acontecendo, pois o mesmo espírito que estava em Eliseu era o mesmo espírito que estava neste rei. E assim, sucessivamente em todos os seres humanos. Então, por isso que os profetas sabiam absolutamente de tudo, porque os profetas haviam despertado deste Espírito de Cristo na carne. O que é nascido da carne se reconhece através do corpo, mas aquele que desperta do Espírito se torna um Espírito desperto através da carne, e desta forma ele passa a compreender todos os mistérios, pois este Espírito é um em todos. Este Espírito que está no corpo, que é a nossa vida, ele é o próprio Deus, dormindo na carne. Desperta, meu querido amigo. Veja bem. Disse exatamente Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, se este Espírito de Cristo é a nossa vida, logo podemos entender que nós estamos também nos outros corpos. Pois se disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias. O que está com você todos os dias é este Espírito de Deus, que está tanto em você quanto em todos os demais seres humanos que estão vivos sobre esta face da terra. Então, este Espírito, se ele é a sua verdadeira identidade, significa que você também está vivendo através dos outros corpos. Você é todos os seres humanos exatamente, simultaneamente, neste exato momento. Você apenas não tem consciência disso porque você está se reconhecendo somente através do corpo. Exatamente por isso que eu afirmei que você tem reencarnado desde o princípio da fundação do mundo. Eu não digo a consciência de ser o corpo, pois a consciência de ser o corpo morre com o corpo. Mas a consciência do espírito é sempre a mesma, pois o espírito é eterno, o espírito não morre. A consciência do espírito é sempre a mesma. O espírito está sempre consciente de ser, mas o corpo não. Você passa a estar consciente de ser o corpo somente quando o corpo nasce. Uma vez que o corpo morre, as mensagens, as imagens, o conhecimento do corpo é desfeito com o corpo. É exatamente por isso que você não é capaz de se recordar de quem você era quando você existia em outro corpo. Simplesmente porque a consciência de ser o corpo está limitada pelo espaço-tempo, mas o conhecimento do espírito é atemporal. Ele rompe com o tempo e com o espaço. É exatamente por isso que os profetas sabiam a respeito de tudo. O dia que você vier a despertar do Espírito de Cristo na carne, você estará consciente através de todos os corpos, pois todos os corpos são manifestação do mesmo Espírito, e este Espírito de Deus é a sua verdadeira vida. E se o Espírito de Deus é a sua vida, repito, quem exatamente você é? Pense. Até o próximo vídeo.